Isso aqui são as internações por Covid-19 no Reino Unido. Esses números são os números da última semana até o dia 23 de fevereiro. Os casos subindo, o Reino Unido estava naquela subida feia, fizeram lockdown, começaram a fazer vacinação. E aí, claro, você tem um tempo entre o fechamento acontecer e o número de casos diminuir, mas olha só o que acontece. Por que esse grupo de mais velhos está tendo menos internação no Reino Unido? Porque foi o grupo que começou a ser vacinado primeiro. Isso também se reflete depois em queda de mortes, porque com mais leito de UTI, com mais respiro, com mais profissionais de saúde que podem se dedicar às pessoas que estão internadas, isso é o poder da vacinação. Se tratamento precoce funcionasse, ivermectina, cloroquina, azitromicina, hidroxicloroquina, se essas coisas funcionassem, o que a gente veria é isso aqui. Vacinas funcionam, vacinas têm eficácia demonstrada, comprovada, e tratamento precoce tem falta de eficácia demonstrada. Reino Unido, em vermelho aqui, ó, teve o surto do ano passado, um dos piores, quando eles falaram vamos matar o vírus no peito, deixa o vírus vir, vai ter imunidade coletiva e tá tudo bem. Descobriram que não era isso, fecharam, seguraram o vírus e agora tiveram o pico do inverno deles, que foi isso aqui. E aí por volta aqui do, se eu não me engano, começo de dezembro, fizeram um lockdown, apertaram a vacinação e dobraram o vírus para baixo. Portugal teve esse pico de casos absurdo, adotaram um lockdown, fecharam inclusive escolas, inclusive igrejas, aglomerações de mais de 10 pessoas, puseram todo mundo em casa. Lockdown é falar, vai ficar todo mundo trancado em casa e se alguém estiver na rua é multa, se não for para atividade essencial como ir no mercado, ir na farmácia e ir para o hospital. Lockdown que a gente não fez até hoje no Brasil, em lugar nenhum. Começaram a sair vários resultados sobre a variante P1 no Brasil. Esses resultados ainda são temporários, eu estou falando deles agora porque eles são importantes e porque eu domino essa área e conheço os grupos de pesquisa envolvidos. Aparece essa linhagem com várias mutações e ela se espalhou muito mais rápido do que os outros vírus no Amazonas. Ela se espalhou tão rápido quanto a Covid em março tinha se espalhado. O que o pessoal tem relatado dentro dos postos de saúde no norte e nas cidades sudeste, sul, centro-oeste que estão vendo a P1 se tornar comum, essa variante ferra a vida dos jovens também e mais do que o vírus comum. Se você estava o ano inteiro naquele oba-oba, de uma hora todo mundo vai pegar, vou pegar agora mesmo, não sou do risco, pega o vírus, me cura e já foi, e aí tá tudo bem, parabéns, você jogou uma vez na roleta das sequelas, se não teve elas, que bom, se teve algumas, é parte da doença e a gente tá descobrindo como é que elas são, e agora você ganhou o quê? Nada, porque você pode pegar a P1 também. Nesse período todo que a gente vê de tranquilidade, a tranquilidade aparente, foi um campo de treinamento para o coronavírus. Tá o tempo todo brigando com o sistema imune das pessoas até encontrar um escape e ficar cada vez melhor nisso, até acumular essas mutações todas a ponto dele virar esse monstro. É um vírus mais transmissível, é um vírus que infecta quem já teve e é um vírus que provavelmente mata mais quem ele infecta. Essa variante, por causa desses motivos todos, virou a grande variante preocupante do mundo. O Reino Unido tem a variante deles para eles se preocuparem, tem uma variante que circula por lá, que é a B117, e estão caçando a última pessoa que está com a P1 lá, que eles não sabem quem é essa pessoa com esse vírus, que passou para outros, que eles detectaram, porque eles fazem teste rastreio para tentar impedir o vírus de entrar no país. O resto do mundo inteiro já fechou fronteiras para o Brasil, ou pelo menos do mundo que a gente quer visitar, porque isso é um vírus seríssimo e a gente está prestes a mostrar para o mundo inteiro na prática o quão sério ele é. Nós criamos as condições desse vírus surgir e continuamos insistindo nessas condições agora. A gente criou o que a gente vai enfrentar agora pelas próximas semanas, que é esse monstro se espalhando, foi criado aqui com muito esforço nosso. Resultado disso, hoje no Brasil, estamos entrando de cabeça no colapso do sistema de saúde, mas assim, sem fundo para esse poço. Semana passada a gente teve o pior dia da pandemia em número de mortes. Garanto para vocês que a gente vai ter vários outros daqui para frente. Isso aqui, pelo atraso, por tudo, ainda são mortes do final do ano, de Natal e Ano Novo, pessoas que pegaram o vírus ali no começo de janeiro e ainda estavam internadas, e é o começo das mortes do Carnaval ainda. A gente está hoje aqui com 257 mil mortos no Brasil. Marca o dia de hoje, lembra do horror que parece ser agora, de quantas vidas foram perdidas à toa até aqui por uma doença evitável, para você lembrar do choque quando a gente estiver contando 300, 400 mil mortos mais para frente. Esse aqui é o nosso gráfico infeliz de mortes. A gente teve o pico no começo do ano, ficou nesse platô da desgraça aqui por meses.
olhando para as datas reais dessas mortes, de quando elas aconteceram, e não esse número aqui, que é o número de dia de registro, o pico foi em maio, e depois esses casos caíram até o final do ano passado, até o meio de novembro, mais ou menos, e aí voltaram a subir. Então já começaram a subir antes da P1. Tá? Quero lembrar aqui que variante não vem voando pela janela para te pegar em casa. Ela te encontra quando você está vacilando, quando você não está usando a máscara direito, quando você bota uma máscara de tricô achando que ela dá uma proteção, sendo que a gente devia estar a essa altura já usando máscara PFF2, que é aquela máscara N95 que protege contra tudo quanto é partícula, sem válvula, por favor. Procure esse tipo de máscara a essa altura, tem várias marcas, tem muita no mercado. Não confie em máscaras de tecido, já deu tempo da gente transitar para essas mais seguras e agora a gente paga um preço maior pelo descuido se não usar uma dessas. Mas é isso, a gente podia ter estacionado e ficado aqui embaixo, controlado o vírus, segurado as calças até chegar no inverno, quando isso aqui tende a subir, como foi o caso da Europa, mas não. O Brasil já entrou correndo, galopando, não vai deixar o pior acontecer por acaso não. A gente faz questão de trabalhar para isso. Esse aqui é um mapa usando os números de ontem ainda, de quais são os estados que estão sem leitos de UTI. Sem leitos. Onde, se você sofrer um acidente de carro, você vai morrer sem assistência médica de UTI. Os estados em vermelho são os estados que estão acima de 90%. O Brasil chegou a ter 12 estados ou 16 estados sem leitos de UTI. Esses estados que estão com menos de 80%, provavelmente estão no limiar de 80%, já não tem nenhum estado no Brasil com menos de 60% de ocupação de leitos. Não dá para abrir leito de UTI para segurar a Covid. Abrir leito de UTI para segurar a Covid é como você fazer leito de UTI para tentar impedir morte no trânsito. Não é assim que você impede essas mortes. Você impede essas mortes com leis de trânsito, impedindo as pessoas de correrem, de não usarem cinto, de dirigirem bêbadas. É a mesma coisa da Covid. Você pode fazer o leito de UTI que for. Vai ter mais gente do que leito se você não faz a lei, se você não impede as pessoas de entrarem em contato com o vírus antes, para depois aparecerem com o vírus no hospital. A região sul do país, que foi a região mais poupada de vírus até aqui, foi a região que menos teve casos, principalmente levando em conta que tem mais idosos, ou seja, conseguiram combater bem a Covid. Até aqui, Santa Catarina está mandando pacientes para o Espírito Santo, porque não tem mais leito em Santa Catarina. O zoológico de Cascavel teve que doar respiradores para as UTIs, para poder acompanhar as pessoas, para expandir a capacidade de atendimento em UTI. Em Porto Alegre, o maior hospital, o hospital particular lá, um hospital particular muito importante de lá, que é o Hospital Moinhos de Vento, acabou de alugar um container frigorífico porque não tem como armazenar mais corpos no necrotério deles. Lembra a Itália, o norte da Itália? Em março do ano passado, há um ano atrás, quando a gente não acreditava no que esse vírus era capaz de causar, estamos de volta aqui. Só que lá era uma região da Itália. Uma região. A gente está falando do país aqui. Quem está trabalhando na UTI está trabalhando turno atrás de turno, está destruído, massacrado pela incompetência de conter o vírus do país. Lembra que faltou oxigênio em Manaus, o que era super previsível? Todo mundo pode mandar oxigênio para Manaus. O que acontece agora se começa a faltar oxigênio nessas UTIs? Em mais de uma cidade. O que acontece quando falta anestésico para entubar essas pessoas? O que acontece quando faltar gás? O que vai acontecer quando faltar banco de sangue? Isso é o colapso do sistema de saúde e a gente já entrou nele. Fazer um lockdown agora, fazer um fechamento agora é garantir que esse inferno que vão ser as próximas semanas vão durar menos e vai ser menos pior do que poderia ser. Quem precisa coordenar isso agora, transferência de paciente, consumo de recurso, distribuição de vacina, distribuição de anestesia, tudo isso, é o Ministério da Saúde, é o governo federal. Não dá para fazer isso por cidade, mal dá para fazer isso por estado. Isso tem que ser planejado, feito e coordenado a nível federal. Araraquara e Manaus são duas regiões que já estão sem leitos de UTI por causa da P1. As duas regiões, Araraquara e Manaus, que enfrentaram a P1, viram em janeiro e fevereiro desse ano, nos primeiros 55 dias do ano, mais mortes do que 2020 inteiro. Se a gente não agir e não controlar o vírus, isso é o que a gente tem para o resto do país. A gente precisa de fechamento, precisa de distanciamento, precisa de teste, precisa das pessoas em casa e precisa das vacinas. A única coisa que diminui esse número, a única coisa que gera curados, que gera tratados, é vacinação. O vírus não tem validade. Não é que deu 2021... passou o primeiro ano da pandemia, deu 2 ondas, o vírus vai embora, desaparece e some. Ou você controla ele com vacinas, ou o vírus te controla.
Ou você controla ele com distanciamento e outras coisas, ou o vírus controla o seu cotidiano, como a gente está vendo no Brasil agora. Ele não vai sumir, ele não vai embora, ele está muito bem estabelecido no Brasil, obrigado, e nós estamos dando condições desses vírus ficarem ainda piores. Se o vírus circula entre curados, a gente está dando a chance dele conseguir reinfectar essas pessoas. Se a vacinação demora para acontecer, a gente está dando mais tempo para o vírus fazer isso. Se algumas pessoas pegam mais de uma linhagem ao mesmo tempo, como aconteceu aqui, como detectaram no norte do Brasil, nós estamos dando a oportunidade do coronavírus, fazer uma coisa que ele faz muito bem, que é recombinar. Ele mistura material genético de um vírus com outro. Com isso ele pode pegar as mutações de uma linhagem, combinar elas com outra e descobrir se aquilo não fica melhor. Então nós não só geramos algumas linhagens até aqui, como damos condições de aparecerem outras piores ainda. A gente já criou a pior variante que o mundo conhece agora. Estamos mantendo as condições que podem criar outras aqui. Lembra daquela pergunta que todo mundo faz? Tá, mas e aí, quantas pessoas você tem que vacinar até tudo ficar em paz, até a vida normal voltar, até estar tudo tranquilo? E a gente fala que, olha, mesmo quem se vacina ainda tem que usar máscara, fazer distanciamento, o vírus ainda deve circular e por aí vai. Pois bem, para chegar num ponto em que está todo mundo super tranquilo, em que o vírus foi contido, a gente tem que atingir a imunidade coletiva. E a imunidade coletiva depende de duas coisas. Depende de quão eficaz é a vacina e depende de quão transmissível é o vírus. Nós aqui no Brasil, por falta de interesse, não temos as vacinas mais eficazes. Agora que a gente criou uma variante mais transmissível brasileira ali, a gente está levando esse limiar das pessoas que têm que ser vacinadas para 95%, 100%. Não existe mais esse limiar. Ainda é fundamental se vacinar. Se tiver vacina no posto para você na tua idade, toma, eu vou tomar, porque a chance de barrar a transmissão do vírus, nós estamos jogando no lixo com a falta de ação que a gente tem, com a falta de ação planejada que a gente tem. Tudo que eu não queria era estar falando de Covid a essa altura, só a última pessoa dessa terra que quer aparecer aqui e falar avisei, porque eu não avisei para avisar o quê? Para adiantar o quê? Para a gente estar na situação que a gente está agora. Mas eu não estou te falando isso aqui porque eu preciso do seu voto, eu não estou falando isso aqui porque eu quero que você se sinta bem, eu estou falando isso aqui porque eu quero que você continue saudável e bem. Então se cuidem, fiquem em casa, façam o máximo de distanciamento que vocês puderem fazer e se protejam, porque vai ser feio. Vai revelar muito do que a gente cultivou aqui no país. E o mínimo que a gente pode fazer agora é fechar para esse período ser menos feio do que ele pode ser e para ele durar um pouco menos.